eu ainda não tenho a metáfora ideal para o que está acontecendo agora. Eu estou procurando seriamente achar um neologismo em 3 palavras para realmente codificar o que está vivendo agora. É além de movimentação de placas tectônicas. E é tão sério que os masters estão descombobulados completamente. Bom, a gente sabe que eles não têm política externa, que eles não têm tática e que eles não têm estratégia. E agora eles estão começando a apelar para variações completamente suicidas, que é toda a história do Donbass. Ou seja, nesses últimos dias, confirmado também a 100%, eu deixei entrevisto nos meus textos, mas a inteligência russa já sabe, já é discutido no Beltway mais ou menos em aberto, de que a proclamação do dia 24 de março do Zelensky, que vocês podem achar no site da presidência da Ucrânia, aquele famoso mini decreto do dia 24 de março, onde ele coloca como uma política de Estado a recuperação da Crimeia, e ele cita explicitamente Sebastopol, isso veio direto da matriz. Claro, não foi ele que assinou porra nenhuma. Isso foi uma ordem que veio da matriz. Ou seja, tudo que a gente está vivendo agora, incluindo a resposta subsequente extremamente séria dos russos que tomaram esse decreto extremamente a sério, especialmente porque é uma declaração de guerra contra uma província da Federação Russa, desde março de 2014, do referendo. Ou seja, me vem esse palhaço, literalmente, que é comediante, ator, e aí a gente pode botar 50 livros do Baudrillard e do Humberto Eco juntos para decodificar o personagem Zelensky, que simplesmente me faz uma declaração de guerra contra uma potência nuclear, com um decretinho de 4, 5 parágrafos. Então, para vocês terem a ideia do desequilíbrio intelectual dessa elite no Beltway, e o fato de que as consequências, eles sabem que só esse decreto tem o potencial de estourar uma guerra quente, que é exatamente como os russos interpretaram. Esse imbecil tem um green light direto agora de Washington. Essa modernização das descalabradas forças ucranianas, que já vem de meses pela OTAN, vai se intensificar cada vez mais. Eles estão cada vez mais chegando próximos da linha de contato, eles não estão mais era 70 ou 80 quilômetros, eles agora estão nas portas praticamente da linha de contato, eles estão a quase 10 quilômetros da linha de contato. Então eles estão planejando uma blitzkrieg. A inteligência russa já sabe o que os ucranianos querem fazer. E eles têm planos de contingência para tudo. O principal... Diga. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Ucrânia tem arma nuclear ainda? Sobrou alguma lá? Não, venderam tudo no mercado negro. E as que tinham oficiais contabilizadas, depois fizeram um tratado para devolver para a Rússia. A Rússia ficou como sucessora internacionalmente da ex-União Soviética. A Ucrânia jogou tudo no mercado negro. Daí, inclusive, várias Bom, vou frisar mais uma vez. Especulações daquelas raivosas mesmo, de que o Irã teria já comprado armas nucleares da Ucrânia no mercado negro. Claro, isso é uma especulação que vem de décadas, na verdade. Não tem nenhum smoking gun, não tem prova de nada disso. Bom, mas o fato é que foi tudo parar no mercado negro. Então, os intermediários eram como os senhores da guerra, como no filme com Nicolas Cage. Esses caras é que ficaram passando essas armas nucleares. E ninguém sabe quem comprou. Isso ninguém sabe mesmo. E esse é o perigo. E esse é um negócio que, por exemplo, a Arábia Saudita. Essa é outra especulação que corre no Golfo Pérsico, pelo menos, inclusive desde antes do 11 de setembro, que a Arábia Saudita tem algumas dessas armas estocadas no deserto. E não foi tecnologia do Paquistão,
que passou para eles, porque eles compraram no câmbio negro mesmo. Então isso é um buraco negro de inteligência onde ninguém tem respostas. E é super perigoso, porque um dia essas armas vão terminar florando. Bom, anyway. Pepe, para voltar aí o gancho, eu pergunto o seguinte, eu dei o título aqui, dá para evitar a terceira e última guerra mundial? Mais fácil perguntar, é verossímil crer numa guerra total? Porque tem gente que fala, não, é impossível, rapaz, a garantia de destruição recíproca impede totalmente, não é tão impossível assim, certo? Não é impossível por uma razão extremamente perigosa, porque ela é extremamente simples. E o Putin já falou isso on the record várias vezes. Se houver uma guerra onde a gente identifique que as ordens vieram dos Command and Control Centers lá para trás, ou seja, entre a OTAN e Washington, não é que a gente vai atacar um exércitozinho vagabundo nas nossas fronteiras, no caso a Ucrânia. Nós vamos atacar esses Command and Control Centers. Ou seja, isso já é parte da doutrina estratégica russa. Especialmente no caso da Ucrânia, onde no Donbás os números variam, mas tem pelo menos 600 mil cidadãos do Donbás inteiro, entre Donetsk e Lugansk, eles têm passaporte russo. Eles são cidadãos russos e eles gozam da proteção da Federação Russa. Se eles são atacados, seja como for, pelo exército ucraniano, para os russos, essas ordens, como ficou provado já, e a inteligência russa sabe, o decreto de 24 de março do Zelensky, veio, nesse caso não veio nem da OTAN, veio a ordem veio direto de Washington. Da OTAN é muito mais sério porque a OTAN está no terreno. E isso, ó, deixa eu ver aqui, porque isso eu confirmei entre ontem e hoje. Eu confirmei duas coisas super importantes, que é a visita do... quem é esse cara? É o Stuart Peach, ele é o comandante da... NATO Military Committee. Ele é o chairman do Comitê Militar da OTAN e o principal advisor militar da OTAN para o secretário-geral, aquele tonto norueguês Stoltenberg. Quer dizer, a ligação direta de Washington para dar ordens para o Stoltenberg é esse cara, o Stuart Peach. Ele é um Air Chief Marshal, em inglês, né? Esse cara estava na Ucrânia antes da visita do Zelensky ao front, que foi há menos de 48 horas. E uma parte do dia de ontem, onde ele botou aquele colete à prova de balas de $10 que você compra em supermercado, posou para um monte de fotos, etc. e tal, e foi visitar o front no Donbás. Ou seja, perto da linha de contato do Donbás. Esse cara, o Stuart Peach, ele ficou 2 dias conversando com o Zelensky e, super importante, olha só, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia é um certo coronel-general Ruslan Komchak. Então você vê o número 1 da OTAN militar, que passa 2 dias na Ucrânia, fala com o presidente, fala com o comandante das Forças Armadas, e na sequência imediata o Zelensky vai no front. Ou seja, está tudo interligado, né? E esse Peach também ele fez uma tour da academia na Ucrânia. Eles chamam de National Land Forces Academy, Academia de Forças de Guerra Terrestres da Ucrânia. Ele foi lá, conversou com todo mundo, discutiram aqueles proverbiais situação da Ucrânia, entre aspas, né? E aí, olha que loucura, a declaração que ele deu antes do Zelensky ir visitar o front. Eu vou dar uma tradução rápida para vocês. Os aliados da OTAN estão unidos na condenação da anexação ilegal da Crimeia pela Rússia. Ou seja, o tema da proclamação de 24 de março do Zelensky. E suas ações agressivas no leste da Ucrânia. Conclamamos a Rússia a acabar com o seu suporte aos militantes no leste da Ucrânia e retirar as suas forças
do território ucraniano. Veja bem, o que ele está falando? Ele está subentendido, do jeito que ele fala, que é não só o Donbass, como a Crimeia. Ou seja, você vê um negócio desse e é uma declaração de guerra agora da OTAN, de um dos principais chefes militares da OTAN, on the record, para a opinião pública, fazendo uma declaração de guerra contra os russos. Diga. ¿Cuánto tema hay de iniciativa americana e quanto de iniciativa britânica? Americano. Tudo isso é americano. Esse pitch, ele pode ser britânico, mas ele responde a Washington. Não é à toa que o cara mais importante, que é o assessor militar do Stoltenberg, é um inglês. Não é por acaso. Obviously. Que aí entra aquela nossa velha história dos anglo-americanos, não só domínio de espectro total, quando eles estão encurralados, eles conversam entre eles. Por exemplo, eles jamais iriam delegar isso para um general canadense, ou algum escandinavo, ou um italiano, ou um francês. Não, tem que ser um inglês, sempre. Bom, então esse é o background essencial para a reação russa. E os russos, obviamente, eles já deviam estar sabendo, desde o começo, que qualquer coisa que eles fizessem, se eles mandassem um homenzinho verde para ir fumar um cigarro na esquina de Donetsk, ou se eles deslocassem, como eles fizeram, dezenas de milhares de tropas para perto da fronteira da Rússia com o Donbass. Não é que eles deslocaram para o Donbass. E eu já expliquei isso, mas acho legal explicar de novo. Como é que chama? A fronteira do Donbass com a Rússia fica pelo menos a 3h30 da principal cidade russa no Mar de Azov, perto do Mar de Azov, que é Rostov. Então, essas tropas russas, elas estão entre Rostov e essas 3h30 que fazem a fronteira com, nesse caso, quando você atravessa, você entra na República Popular de Donetsk. E aí, dessa fronteira até Donetsk, dá mais ou menos outras 3 horas, 3h30 de carro. Eu fiz tudo isso em 2015. Por isso que eu coloquei no meu canal do Telegram uma das minhas matérias dessa época, para dar uma ideia para as pessoas do que é, da configuração, como funciona, como é a fronteira, esse tipo de coisa, né? Bom, então essas tropas russas estão nesse intervalo de 3 horas entre a fronteira e Rostov. E além disso, o melhor, que é o que veio nesses últimos 2 dias, que eles vão transferir aquelas fragatas fabulosas do Mar Cáspio, que soltaram aqueles lindos mísseis Calibre contra o ISIS na Síria, eles vão transferir para o Mar de Azov e o Black Sea, e o Mar Negro. Que, como a gente já sabe, é um lago, pode falar o que quiser de Washington, é um lago russo. Nada voa ou nada, ou faz windsurf no Mar Negro que não seja examinado pelo cyber warfare e pela inteligência russa 24 horas por dia. Então, isso os americanos sabem. E mesmo assim, a provocação continua. Vocês viram que hoje tem mais um outro imbecil dizendo que os Estados Unidos está cogitando mandar alguns navios de guerra para o Mar Negro. Bom, vão ser... Sobre isso devo falar... Sobre isso eu vou falar na televisão russa. Você vai falar... É ótimo, Vior, porque é fundamental. Você pode dar o quadro perfeito para eles em alguns minutos de como isso é uma provocação absolutamente inócua. Os russos controlam o Mar Negro inteiro, inclusive até as costas da Romênia, por exemplo. E muito perto das costas turcas também. Todo mundo sabe disso, que lida. Todo mundo do Mar Negro, da inteligência russa, e quem segue é a Eurásia. Todo mundo sabe disso, é o óbvio. Bom, provocação não custa nada, que é exatamente o que eles continuam a fazer com essa história do Zelensky, essa viagem do Zelensky, com as declarações da OTAN, e tudo isso numa sequência que remete ao que o Biden disse antes da história do Zelensky, que foi, na verdade, o green light vindo da presidência, ainda que seja do boneco de pano, que ele apoia completamente a soberania da Ucrânia e tudo que a Ucrânia fizer.